Quando pensamos em criaturas assustadoras, é quase automático imaginar os dinossauros. Gigantes de dentes afiados, como o temido Tiranossauro Rex ou o feroz Velociraptor. Mas o que poucos sabem é que a Terra abrigou monstros ainda mais aterrorizantes, muito antes e muito depois da era dos dinossauros. Esses seres não viviam em um mundo de filmes ou fantasia. Eles caminharam, nadaram e voaram sobre o mesmo planeta em que estamos hoje. Criaturas que transformavam predadores em presas, que faziam o próprio T-Rex parecer um filhote assustado diante de sua brutalidade. A Terra já foi um campo de batalha muito antes dos dinossauros nascerem e continuou sendo depois que eles desapareceram. Houve um tempo em que o oceano fervilhava de bestas com mandíbulas de aço e o céu era dominado por asas que cobriam o sol. Hoje, vamos viajar por eras esquecidas, descobrir os animais que foram piores do que os dinossauros e entender por que o nosso planeta já foi o lar de verdadeiros pesadelos vivos. Antes que os dinossauros dominassem a Terra, os oceanos eram o território dos verdadeiros senhores do medo. No fundo das águas, reinava o Dunkleosteus, um peixe blindado que viveu há mais de 360 milhões de anos. Ele podia medir até 10 metros de comprimento, e seu corpo era coberto por placas ósseas, como uma armadura medieval. Mas o que realmente o tornava assustador era sua boca. Não tinha dentes comuns, tinha lâminas ósseas afiadas, capazes de cortar um tubarão ao meio. Seu poder de mordida ultrapassava 6 toneladas de pressão, tornando-o um dos predadores mais mortais da história do planeta. Enquanto o Dunkleosteus aterrorizava os mares, outras criaturas também surgiam nas profundezas. Milhões de anos depois, o oceano voltaria a ser palco de outro monstro, o Megalodon, o maior tubarão que já existiu. Com mais de 18 metros de comprimento e mandíbulas tão grandes que um homem poderia ficar de pé dentro delas, o Megalodon reinou como o predador supremo dos mares. Sua mordida era mais poderosa do que qualquer animal terrestre ou marinho. E mesmo as baleias, gigantes dos oceanos, eram suas presas favoritas. Mas nem só de força bruta viviam os senhores dos mares. Existiram também caçadores inteligentes, como o Mosasaurus, um réptil marinho que caçava em grupo e podia atingir até 15 metros de comprimento. Ele combinava a agilidade de um crocodilo com a fúria de um tubarão. E em seus tempos, não havia refúgio seguro para quem entrasse em suas águas. Esses monstros não precisavam de pernas para dominar o mundo. Se os dinossauros reinavam em terra firme, os mares pertenciam a criaturas ainda mais terríveis, capazes de transformar o oceano em um verdadeiro cemitério silencioso. Enquanto os mares eram governados por predadores colossais, a terra firme também abrigava criaturas que fariam qualquer dinossauro hesitar. Entre eles estava o Titanoboa, a maior serpente que já existiu.
Vivendo cerca de 60 milhões de anos atrás, após a extinção dos dinossauros, ela podia ultrapassar 13 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Imagine uma cobra capaz de esmagar um crocodilo inteiro com um único aperto. Essa era a Titanoboa. Seus movimentos eram lentos, mas mortais. Ela não precisava correr. Bastava esperar e sufocar a vida de suas presas em um abraço letal. Mas antes dela, outros monstros já haviam dominado a Terra. Durante o período Permiano, muito antes dos dinossauros, existiu o Gorgonops, um predador com aparência de lobo e dentes de sabre. Com quase 3 metros de comprimento e uma mandíbula poderosa, ele foi o topo da cadeia alimentar antes mesmo da era dos répteis gigantes. Seus dentes, longos e curvados, podiam atravessar o couro de um elefante moderno sem esforço. E se olharmos ainda mais longe, encontraremos o Arthropleura, um milípede gigante que podia ultrapassar 2,5 metros de comprimento. Ele rastejava pelas florestas úmidas há mais de 300 milhões de anos, e seu corpo segmentado, coberto por placas duras, lembrava um tanque de guerra vivo. Imagine caminhar em uma floresta e ouvir o som metálico de algo se arrastando entre as folhas. Esse som poderia anunciar um encontro com uma criatura como o Arthropleura. Esses animais não precisavam de nomes glamourosos, nem de aparições em filmes. Eles existiram, caminharam sobre este mesmo solo e provaram que, em muitos momentos da história, a Terra foi um lugar que nenhum ser humano conseguiria habitar. O céu, que hoje abriga pássaros delicados, já foi o lar de monstros voadores de proporções épicas. Durante o final do Cretáceo, surgiu o Quetzalcoatlus northropi, o maior animal voador que já existiu. Com uma envergadura de asas de até 12 metros, o equivalente a um pequeno avião, ele sobrevoava as planícies em busca de presas. Seu pescoço longo e bico pontiagudo permitiam capturar animais inteiros com um só golpe. Era tão grande que, ao pousar, ultrapassava a altura de uma girafa. Mas as sombras do céu não paravam por aí. Após o desaparecimento dos dinossauros, outro terror alado surgiria, o Argentavis magnificens, uma ave pré-histórica que viveu há cerca de 6 milhões de anos na América do Sul. Sua envergadura alcançava 7 metros e ela planava por horas, buscando carcaças ou animais pequenos. Imagine olhar para o céu e ver uma sombra que cobre todo o campo e perceber que não é uma nuvem, mas um pássaro colossal descendo em sua direção. Esses animais transformavam o próprio ato de voar em uma ameaça. O céu, que hoje representa liberdade, já foi símbolo de medo. E cada um desses predadores alados lembrava aos seres da terra que, mesmo quando olhavam para cima, o perigo ainda estava lá. A história do nosso planeta é uma sequência de eras dominadas pelo poder, pela força e pela adaptação. Os dinossauros foram incríveis, mas eles não foram os únicos nem os piores. Antes deles, os mares já eram cemitérios vivos, dominados por peixes com armaduras e tubarões do tamanho de ônibus.
Durante e depois deles, surgiram cobras gigantes, insetos colossais e aves que transformaram o céu em um campo de caça. A Terra foi, e ainda é, um campo de sobrevivência. Cada criatura, de seu tempo, representou o auge da natureza selvagem. E talvez a maior lição que esses monstros deixaram seja esta: não existe espécie invencível. O que um dia domina, amanhã desaparece. O que um dia causa medo, se torna apenas uma lembrança nas rochas. Mas, se um dia você olhar para o mar, para a floresta ou para o céu, lembre-se disso. A Terra já foi o lar de horrores indescritíveis. E, se o passado nos ensinou algo, é que o verdadeiro monstro da evolução nunca deixou de existir. Ele apenas mudou de forma. E agora, ele observa no topo da cadeia alimentar.